Olá pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu resolvi trazer essa análise do poema chamado Morte e Vida Severina, do escritor João Cabral de Melo Neto, que é uma análise que busca pensar de que forma esse poema, além de ser um texto literário, de que forma ele apresenta um viés filosófico também, certo? Então eu resolvi aqui dar o nome desse texto, de o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e o dilema ético que é viver. Esse texto aqui, muito provavelmente eu vou continuar modificando ele até que ele se torne uma comunicação lá na universidade onde eu estudo, certo? E bem, vou começar aqui com um resumo, depois eu vou fazer uma biografia, e aí a gente já entra posteriormente na análise mesmo do texto. Mas enquanto isso, vamos ler aqui o resumo desse texto que eu escrevi. O objetivo do presente texto consiste em explicar, mesmo que de forma breve e superficial, acerca de como, afinal, podemos interpretar o poema Morte e Vida Severina, de autoria do escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto, como sendo ele um texto que apresenta ao leitor reflexões filosóficas na medida em que demonstra, através das falas dos personagens Severino Retirante e seu José Mestre Carpina, a forma com a qual tais personagens lidam em seus cotidianos com problemas como, por exemplo, a sede, a fome, a miséria, o desemprego, etc. Sendo assim, tal estudo buscará com isso apontar as relações entre o texto de João Cabral de Melo Neto e o estudo da ética, uma das principais áreas de atuação da filosofia. Então, pessoal, basicamente é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar pegar esse texto, que é um texto aí literário, e pensar, em que momento aí o João Cabral de Melo Neto ele pode ter colocado um viés filosófico nesse texto dele, certo? Pensando aí questões ligadas à ética, que é uma das maiores áreas de atuação da filosofia, certo? Comentando a respeito desse texto que eu escrevi, dessa análise, eu acredito que eu vá continuar modificando ele, e é por isso que eu disse que é uma análise superficial, tá? Não que eu tenha tido uma preguiça em pesquisar a respeito, não, é porque eu pretendo continuar investigando ele a ponto de fazer com que ele se torne aí uma comunicação, certo? Então, como ele ainda está em construção, eu estou trazendo aqui o que eu já escrevi até então, é por isso que eu coloquei lá que é uma análise superficial, tá bom? Mas para aqueles que não conhecem ainda o João Cabral de Melo Neto, como eu ainda não conhecia, já havia lido esse texto outras vezes, que é o poema Morte e Vida Severina, mas eu ainda não tinha pesquisado acerca da biografia do autor, E aí descobri coisas assim muito legais, como por exemplo essas que eu vou citar agora. Bem, o João Cabral de Melo Neto ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1920 na cidade de Recife, certo? Capital do estado de Pernambuco. Era primo do escritor Manuel Bandeira, olha que legal, ele era primo do Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire, também muito conhecido na academia, o Gilberto Freire. Passou toda a sua infância nas cidades de São Lourenço da Mata e Moreno, cidades essas onde ficam os engenhos de sua família, que fazia parte da elite açucareira da região. Ou seja, o João Cabral de Melo Neto ele era uma pessoa que desde a infância ele sempre teve boas condições de vida, o que torna ainda muito mais legal a leitura. Talvez eu até, já nessa minha própria leitura aqui do texto, já pensei em outra coisa, que é fazer esse paralelo aqui, Ele era um cara muito rico desde o início da vida dele, A família dele tinha muito dinheiro, e ele, aqui nesse livro, na verdade aqui nesse texto, ele está falando justamente sobre
uma realidade que ele não é que ele não conhece, mas que ele não conhecia, né? Mas que ele pelo menos não vivenciou, né? Porque ele tá falando, ele vai apresentar aqui um personagem totalmente pobre, muito pobre. Todos os personagens da obra são pobres, muito pobres mesmo. E um personagem que está a todo momento lidando com a miséria, com a fome, né? São problemas que eu acredito que o João Cabral de Melo Neto, por ter vindo de uma família muito rica, né, não acabou conhecendo, certo? Pelo menos a gente acredita que não, né? Então já fica aí algo para eu acrescentar, né, nesse texto aí. Em 1941, aos 21 anos de idade, ele participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife. Congresso esse no qual o autor apresentou ao público presente a sua primeira obra. Na verdade não é obra no sentido de ser um livro, né? Mas era um pequeno folheto onde ele escreveu esse texto aqui chamado Considerações sobre o Poeta Dormindo. Certo? Texto esse que antecedeu a publicação de sua primeira coletânea de poemas, que só foi publicada no ano seguinte, portanto em 1942, né? E que se chamou Pedra do Sono, certo? Então esse é o primeiro livro do João Cabral de Melo Neto, foi publicado aí no ano de 1942, né? E se chamou Pedra do Sono. Então vamos lá. Ainda em 1942, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, né? Ele morava lá no Recife, mudou-se aí para o Rio de Janeiro, onde ele prestou o seu primeiro concurso público e passou a trabalhar mais especificamente entre os anos de 1943 e 1944 no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal do Rio de Janeiro. Então ele já chegou ali com 24 anos, ele já estava concursado, né? Estava trabalhando aí nesse local onde eu citei. E aí um ano mais tarde, em 1945, ele publicou o seu segundo livro, né? Chamado O Engenheiro, dessa vez custeado pelo empresário e poeta Augusto Frederico Schmidt, certo? 2 anos depois, em 1947, ele prestou o seu segundo concurso e passou a atuar como diplomata, morando em cidades como Barcelona, Londres, Sevilha e Gênebra e etc, né? Porque ele morou também em outras cidades que não são essas aqui que eu citei, certo? Então ele, pelo menos no que diz respeito à vida profissional dele, ele sempre foi um cara muito bem resolvido, né? Passou aí no primeiro concurso com 22 anos, e aí depois ele fez um segundo concurso, passou novamente, né? Tornou-se diplomata e aí morou fora do Brasil por vários anos, né? Sua principal obra, o poema Morte e Vida Severina, foi escrito, não se sabe exatamente, mas entre 1954 e 1955, certo? Então, em um desses 2 anos aí, ele escreveu esse poema, né, chamado Morte e Vida Severina, que foi um poema que só foi publicado 1 ano depois, né? Lá em 1956, no livro chamado Duas Águas, tá bom? Durante toda a sua vida, o autor recebeu, né, escrevi errado aqui, o autor recebeu os mais diversos prêmios nacionais e internacionais. Entre eles estão os prêmios, e aqui eu não vou citar todos porque são muitos prêmios mesmo, né? Vou citar só alguns aqui, ó. O prêmio José de Anchieta, o prêmio Olavo Bilac, o prêmio Jabuti, é um dos mais importantes esse, né? O prêmio União Brasileira de Escritores, o prêmio Camões, olha, ele ganhou um Camões também, Pedro Nava, e esses 2 internacionais aqui, né? Que eu não vou ler porque o meu espanhol e o meu inglês são horríveis. Mas aqui fica aqui a leitura para vocês, né? Depois, se vocês quiserem também, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou deixar lá na descrição, e aí eu envio o texto aqui e as referências, tá bom? Então vamos lá. Entre as maiores conquistas do autor em sua vida profissional, e aí como escritor já, né, é possível destacar também o seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, onde desde 1968 o autor é um imortal, né? Ele foi eleito aí em 1968 para a Academia Brasileira de Letras, certo? João Cabral de Melo Neto faleceu no dia 9 de outubro
de 1999 na cidade do Rio de Janeiro, aos 79 anos de idade. Suas principais obras são Entre Textos e Livros, e aqui eu não vou ler todas, né, novamente, porque são muitas obras, vai ocupar muito tempo, mas eu vou ler as principais aqui, ó. A primeira é aquela que eu citei, né, aquele primeiro texto dele, Considerações sobre o Poeta Dormindo. Também ele escreveu, que já é o livro, né, Pedra do Sono, Os Três Mal-Amados, O Engenheiro, seu segundo livro, Psicologia da Composição, com a fábula de Anfion e Antíode, O Cão Sem Plumas, Poesia e Composição, Joan Miró, eu acredito que seja em espanhol esse, né, Juan Miró, O Rio ou Relação da Viagem, que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife, Morte e Vida Severina, que é o texto que a gente vai ver hoje, né? Uma Faca Só Lâmina, Da Função Moderna na Poesia, e entre outros aqui que eu trouxe também para vocês, mas que não é o foco da nossa aula de hoje, né? Então vamos lá. Como dito anteriormente, o principal objetivo do presente texto é, em linhas gerais, explicar acerca de como o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, apresenta aos seus leitores reflexões que, de certa forma, são investigadas por uma das maiores áreas de atuação da filosofia, a ética, certo? No entanto, para que possamos fazer isso, é preciso que antes comentemos brevemente a respeito de algumas características e curiosidades em relação ao texto que juntas reforçarão a ideia de que há por trás do texto um viés filosófico, né? Então a gente vai comentar aqui a respeito de algumas características desse texto, né? De algumas curiosidades também, para que a gente possa depois, de fato, iniciar a nossa análise, né? Ou pelo menos aí ter um contexto do que tudo aconteceu, né? De como tudo aconteceu. Vamos lá. O poema de João Cabral de Melo Neto é longo, se compararmos com outros poemas, é claro, que em média ocupam de 1 a 2 páginas. Isso porque tal poema estende-se por 29 páginas, contando com 18 momentos, que aqui chamaremos de atos, que variam de tamanho, sendo alguns um pouco mais longos e outros um pouco mais curtos. E aqui eu acho que eu cometi um equívoco, porque eu meio que dito o tamanho dos poemas, né, em geral. E aí eu digo assim que o comum é que os poemas sejam escritos em até 2 páginas, né, o que não é uma verdade, né? Então já aí fica uma coisa que eu devo modificar aí no meu texto, né? Porque se você for pensar em, por exemplo, livros como a Odisseia, do Homero, né? A Odisseia é um grande poema, né? E ele é um livro, como qualquer outro, né? Então, 29 páginas perto aí da Odisseia, que tem o quê? 300 e poucas páginas, são poucas páginas, certo? Então eu acho que eu vou até modificar depois esse texto, mas enfim. Continuando, né? O que podemos observar ao fazermos a leitura é que cada ato tem como objetivo deixar claro ao leitor o que lhe aguarda no primeiro. No primeiro, por exemplo, intitulado O Retirante explica ao leitor quem é e a que vai, João Cabral de Melo Neto apresenta um personagem chamado Severino que dialoga diretamente com o leitor, apresentando-se e dizendo o que pretende fazer. E é justamente a partir dessa apresentação que podemos notar a primeira característica filosófica do texto exposta pelo personagem Severino, certo? Antes da gente ver qual é essa característica aí que eu acabei de citar, a gente tem que voltar um pouco atrás, porque eu esqueci de explicar aqui. Na verdade, eu li, mas eu esqueci de explicar, né? Que a cada início de ato, eu chamo de momentos, né? São 18 momentos aí desse texto, que a gente vai também chamar de ato, até porque esse texto ele foi modificado também para ser utilizado no teatro como peça, né? A cada início de ato, o João Cabral de Melo Neto cita
o que o personagem vai viver, né, a partir daquele momento. Então, por exemplo, no primeiro ato, né, no primeiro momento, que é chamado aqui, como vocês vão ver novamente, né, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O personagem principal, que é o Severino, ele vai tentar se apresentar, né? E ele vai dizer o que ele vai fazer durante aí toda a sua peregrinação até Recife, certo? E aí é justamente nesse momento em que ele vai fazer essa apresentação dele que a gente vai perceber uma característica filosófica aqui. Na verdade, um dos temas trabalhados na filosofia, certo? Que a gente vai ver agora. Severino, ao refletir sobre a melhor forma de apresentar-se ao leitor, depara-se com um problema inicial, a busca por sua identidade. Inicialmente, pensa em apresentar-se como Severino, filho de Maria, mas acaba frustrando-se, pois percebe que há na região outros Severinos que também têm mães chamadas Marias, certo? Então ele tenta se apresentar pela primeira vez, ele fala assim, olha, eu sou o Severino, filho de Maria. Mas aí ele percebe, ele percebe, né? Não, aqui onde eu moro existem outros Severinos que também têm nome de mãe chamada Maria, né? Então eu vou tentar me apresentar de uma outra forma, né? E aí é o que ele faz agora. Numa segunda tentativa, né? Onde eu estou, cadê? Só procurando aqui, né? Então, em uma segunda tentativa, pensa em apresentar-se como sendo Severino, filho de Maria, que é esposa do finado Zacarias, mas aí novamente ele acaba frustrando-se, tendo em vista que no lugar onde ele vive existem outros tantos Severinos com filiação semelhante, né? Sendo assim, em uma penúltima tentativa, ele pensa em apresentar-se como sendo Severino, filho de Maria, esposa do finado Zacarias, que morava na Serra da Costela, limites da Paraíba, né? Mas aí novamente ele acaba frustrando-se porque ele percebe que lá naquela região existem muitos Severinos que são filhos de Marias e de Zacarias e que moram ali naquela mesma serra que ele mora, que é um povoado, acredito eu, né? E aí, por fim, ele desiste, né? Ele desiste de apresentar-se como sendo o Severino, com essas características que eu citei há pouco, né? E a partir daquele instante, ele vai começar a se chamar de Severino que emigra, né? E emigrar aqui não no sentido dele buscar um novo país para viver, mas sim um novo povoado, uma nova cidade para se viver, certo? Então vamos lá. Severino, ao buscar respostas para a pergunta quem sou eu, que apesar de não ter sido verbalizado, ou seja, ele não diz assim ao leitor, né? Olha, ele não fala, na verdade, essa pergunta. Ele não faz essa pergunta para o público, né? Ele faz internamente, né, para si mesmo. Apesar de não ter sido verbalizada, ele faz para si mesmo internamente em todas as tentativas citadas há pouco. Demonstra pela primeira vez aquilo que passaremos a compreender como sendo a principal característica do modo de ser atribuído por João Cabral de Melo Neto ao povo daquela região do Nordeste pernambucano, a esperança, que se fará presente durante todo o trajeto do personagem que caminha em direção a Recife, capital do estado de Pernambuco, em busca de novas oportunidades de emprego e melhores condições de vida. Então, essa esperança, né, que eu vou estar sempre falando nela, nessa análise, ela já é percebida aqui também, né? Nesse ato assim de buscar essa identidade, né? Buscar saber qual é a identidade, ele está sendo perseverante, ele está tendo ali a esperança de um dia conseguir explicar quem ele é, né? Que é algo muito complicado de se fazer. Então vamos lá, ó. Severino então dá início à sua peregrinação rumo a Recife, saindo do lugar onde nasceu e foi criado, a Serra da Costela, que diferente de outros povoados e cidades citados no decorrer do poema, não existe na vida real, como explica Sakamoto, certo?
Leonardo Sakamoto. E aí o Sakamoto diz o seguinte, olha: há poucas referências dos locais de passagem de Severino. Seu ponto de partida, a Serra da Costela, próximo ao território paraibano, é um local fictício, diz Eduardo Pazeira, professor de Geografia da Universidade Federal da Paraíba. Certo? Então esse professor aí, chamado Eduardo Pazeira, ele explicou, olha, esse povoado aí chamado Serra da Costela, ele não existe na vida real, né? Existem outros povoados, como por exemplo Toritama, e aí existem também outros locais, como por exemplo os cemitérios que o João Cabral de Melo Neto cita durante a obra, né? E aí que são abordados nesse artigo, que é o artigo lá do Leonardo Sakamoto, em que ele fez aí, em que ele mostra, né, os resultados da viagem que ele fez a essa região aí, né, onde se passa todo o poema do João Cabral de Melo Neto. E lá ele aborda alguns locais onde o Severino pode ter passado, certo? No poema. Então vamos lá. Fictícios ou não, por todos os povoados e cidades por onde pretende passar, Severino busca encontrar uma realidade diferente da já conhecida por ele. Mas, como veremos no decorrer desse texto, isso não ocorre. Tendo em vista que já no início de sua viagem, depara-se pela primeira vez com a morte, né? Ele vai encontrar várias vezes, né, com a morte, e já vocês vão entender como que é esse encontro, né? Tendo em vista que, já no início de sua viagem, depara-se pela primeira vez com a morte, ao encontrar com 2 homens que carregavam dentro de uma rede um defunto. Então ele nunca vai encontrar, não é que ele encontra com a morte, literalmente, né? Ele vai encontrar aqui, vai ter uma personagem chamada Morte, e ele vai se deparar com ela. Não, ele encontra, é algo simbólico, né? Esse encontro dele com a morte. Ele encontra coisas que simbolizam a morte, né? Então, por exemplo, ele encontra aqui 2 homens carregando um defunto na rede, e esse defunto é o que simboliza a morte aqui, certo? E esse encontro com a morte do Severino, né? Então vamos lá. Um defunto, que tinha o mesmo nome que Severino e a mesma profissão, pois também era lavrador, como um retirante que havia sido assassinado a tiros por defender suas terras. Severino então decide ajudar os homens, propondo-se a carregar um dos lados da rede e dando descanso a um dos que já há algum tempo carregava o lavrador. Por pensar as coincidências da vida, poderiam estender-se para além do nome da profissão, chegando a acontecerem até mesmo no cotidiano, e que poderia ser ele ali na rede, não se sabe. Pelo menos o personagem não externaliza isso. O que se sabe é que ele continua a sua peregrinação. Então é uma pergunta que eu faço, né? Será que ele fez, né, essa ajuda aí? Será que ele deu essa ajuda a esses homens, né, se oferecendo a carregar também o defunto, né, dando aí uma folga para um deles, né? Será que ele pensou assim, caramba, eu vou ajudar porque poderia ser eu aí, né? Nessa rede o cara tem o mesmo nome que eu, trabalhava com a mesma coisa que eu, e aí poderia ser eu. Será que ele faz isso, né? Devido a isso que eu acabei de colocar para vocês? Ou não, né? O fato é que ele continua aí a peregrinação dele. Bem, já tendo cumprido a missão com a qual se comprometeu em seu encontro com os homens e o defunto, é chegada a hora de continuar sua peregrinação. No entanto, dessa vez sentindo medo, pois percebera que o rio Capibaribe, pelo qual se guiara em sua viagem, havia secado, né? Mas o medo de perder-se logo deu lugar à surpresa, ao ouvir aquilo que para ele, se não era uma novena, era uma festa. E aproximando-se, percebeu que na verdade eram as duas coisas, né? Em um velório. Eu acabei escrevendo errado aqui, né? Mas é isso. Esse ato marca então o segundo encontro de Severino com a morte.
de quem ele vem fugindo desde a Serra da Costela, acreditando que quanto mais longe estiver de seu destino inicial, mais longe também estaria dela. O que não aconteceu e que incomodou fortemente Severino a ponto de dizer... E olha só, aqui é uma fala do próprio Severino, né? Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só morte tem encontrado quem pensava encontrar vida, e o pouco que não foi morte foi de vida severina. Então, pessoal, aqui é uma reclamação que ele faz, né? Ele fala assim, olha, eu fugi, tô saindo lá, tô retirando, né? De lá da Serra da Costela, já há algum tempo, né? E todo lugar onde eu vou eu encontro a morte, né? Primeiro ele encontrou, né? Lá naquele momento em que ele conversou com os dois homens, né? Que estavam carregando um morto lá na rede. Depois ele chegou a encontrar esse velório aí que mais parecia uma festa, né? Nesse velório aí havia muita cantoria e tudo mais. E ele percebeu que a morte aqui é uma morte festiva, né? No enterro, que geralmente é um momento triste, ele acabou se deparando aí com um momento de festa, né? Então, por todos os lugares onde ele vai, ele acaba encontrando a morte. É isso que ele diz, né? É isso que ele reclama. Que era algo que ele não queria mais encontrar, ele estava fugindo disso, né? Então vamos lá. Como podemos perceber, eu estou um pouco gripado, por isso que eu estou gaguejando muito. Através da fala de Severino, um dos sentimentos que o instigava a peregrinar rumo a Recife é a esperança. No entanto, como veremos no decorrer desse texto, o personagem passará a desistir de sentir aquilo que antes o instigava e começará a sentir exatamente o contrário, e é aí que João Cabral de Melo Neto nos surpreenderá novamente. Por quê? Ele vai fazer assim, o seguinte, ó. Ele vai apresentar um personagem que a todo momento está esperançoso, desde o início. Olha, eu vou sair daqui da Serra da Costela, vou para Recife, eu vou conseguir emprego lá, e lá eu vou mudar de vida, né? Digamos assim. E isso não é o que acontece. Como a gente acabou de ver, né? Em todo lugar que ele vai, ele encontra a morte, ele encontra a miséria, encontra desemprego, né? Essa questão do desemprego ele vai encontrar daqui a pouco, né? A gente vai ver. E é basicamente isso, ele vai começando a perder essa esperança, né? Até o momento em que ele já vai ter assumido perder essa esperança e vai pensar em se suicidar-se, né? E é justamente aí que o João Cabral de Melo Neto vai aparecer e vai colocar ali um personagem que vai fazer com que ele pense novamente em ter esperança, certo? Então vamos lá. Ao dar prosseguimento em sua viagem, Severino logo depara-se com outras duas frustrações, né? A primeira consistia em perceber que sua viagem poderia demorar mais do que o planejado, né? Caso decidisse esperar o inverno chegar e o rio Capibaribe, seu guia, encher novamente, né? Essa questão do rio secar tem acontecido muito isso, né? Naquela época já acontecia, mas aí só trazendo para nossa atualidade, né? Eu estava vendo uma reportagem ainda agora no YouTube, na verdade um vídeo, né? Fiquei de terminar de ver esse vídeo, em que uma moça ela mostra como que ela estava no meio do rio e como que o rio havia secado, isso lá no Amazonas, né? Aqui perto, né? Eu moro aqui no estado do Amapá, então aconteceu lá no Amazonas, né? No estado do Amazonas. E aí, só pra gente ter uma noção de como que às vezes, como que pode ter sido complicada a viagem do Severino, né? Porque ele saiu de um lugar baseando a sua como é que se diz? A sua viagem em um rio, e aí em determinado momento ele chegou lá e não viu aquele rio mais lá. Então ele acabou ficando com medo de se perder, né? E aí é nesse momento que ele cogita parar a viagem dele, pelo menos por alguns meses, até o rio encher novamente, né? A segunda, no caso a segunda frustração, né, consistia em lidar com a ausência de oportunidades de emprego, que ele tanto imaginava conseguir ao sair da Serra da Costela, o que não aconteceu, pois ao conversar com uma moradora da região, ele decidiu que só conseguiria ele descobriu, né, que só conseguiria trabalhos encomendando corpos, o que ao meu ver marca, né, o seu terceiro encontro com a morte. Esse trecho aqui, esse ato, é um ato muito longo, né?
a mulher conversa com ele e ela fala assim, olha, o que você sabe fazer da vida? E ele fala assim, olha, eu sei, eu era lavrador, eu sabia fazer tal coisa, plantar tal coisa. Aí ela diz assim pra ele, isso daqui não serve, né? O que você sabia fazer a mais, né? Aí ele vai lá e eles ficam nisso, né? Ele fala uma coisa que ele fazia, que ele sabe fazer, e ela vai lá e diz, olha, isso aqui não serve de nada, né? O que serve aqui, segundo ela, né, segundo essa personagem, é você saber rezar. Você sabe encomendar corpo, né? Se você souber, você tem emprego aqui. Se não, você não tem, certo? E aí, então, o Severino ele continua nesse diálogo aí com essa moradora e ele percebe que tudo que ele sabe fazer, na verdade, não tem serventia nenhuma naquele lugar, a não ser, né, se ele soubesse encomendar corpos, ou seja, fazer aquela oração que é feita ali nos enterros, né? E é só com isso que se trabalha lá, né? Se trabalha naquela região. É com a encomendação de corpos, certo? É com enterros. Segundo essa personagem aí, certo? Então, superando aí a primeira frustração citada no parágrafo anterior, o Severino retoma a viagem e logo encontra-se novamente com a morte, né? No entanto, em um dos lugares onde ele menos esperava encontrá-la, na zona da mata. Lugar muito diferente da serra onde ele morava. Lugar onde a vegetação sugere que as pessoas vivem melhor e morrem menos. Mas isso não é verdade. Ao assistir a um enterro, Severino percebe que, apesar das boas condições climáticas e ambientais, as pessoas também sofrem com problemas como a pobreza por ali. E isso volta novamente a frustrar o personagem, né? Que antes imaginava que quanto mais longe da margem e próximo do centro ele estivesse, né, mais longe ele estaria de problemas como a fome, certo? A pobreza e a morte. E mais próximo estaria da mudança de vida, ou pelo menos chegar a um lugar que proporcionaria prolongar essa vida, como cita no trecho abaixo, né? Então, pessoal, esse texto aqui está cheio de erros ortográficos, peço aí desculpa, né? Mas vamos prosseguindo aqui. Então, o que acontece? Né? Ele percebe assim, olha, eu cheguei a um lugar chamado Zona da Mata, né? E esse lugar, ele é um lugar que não é aquele sertão de onde eu venho, né? Aquela serra de onde eu venho. É um calor, assim, insuportável. A vegetação não é aquela coisa verde, é uma coisa mesmo muito seca. Caatinga mesmo, né? E aí ele achava que ele indo para outros lugares onde ele encontraria essa vegetação aí da Zona da Mata, as pessoas viveriam melhor. O que não ocorre, né? As pessoas continuam morrendo muito ali naquela região. Continuam lidando com problemas como, por exemplo, a pobreza, a miséria, o desemprego, certo? E é justamente isso que ele reclama aqui nesse trecho, né? Novamente aí, quem fala é o Severino. Nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida da tal velhice que chega antes de se inteirar 30. Se na serra vivi 20, se alcancei tal medida, o que pensei retirando foi estendê-la um pouco ainda, né? Então aqui é uma pessoa, né, de 20 anos aí totalmente frustrada com a vida, que percebeu que onde ela morava, ela ia passar por esses problemas e ela ia acabar morrendo de fome, morrendo devido a essa ausência de emprego na região, né? E aí ele pensou assim, olha, será que retirando, será que indo embora daqui de onde eu moro, eu vou conseguir algum emprego, eu vou conseguir melhorar de vida, né? Eu vou conseguir pelo menos estender um pouquinho a minha vida. Então foi isso que ele pensou, né? Segundo aqui a própria fala dele. Então vamos lá. E é justamente o que ele espera ao chegar na tão sonhada Recife, né? Onde, cansado de sua peregrinação, ele senta-se ao lado do principal cemitério da cidade e escuta a conversa de dois coveiros, né? Então finalmente ele chega em Recife, né? E aí ele senta lá debaixo de um muro alto, assim, debaixo de uma árvore lá, ele começa a escutar a conversa de dois coveiros ali, né? O que vocês podem perceber é que o Severino ele tende a sempre estar perto desse tipo de lugar, né?
cemitério, lugares onde são feitos aí enterros, onde ele chega, ele acaba se deparando com a morte, né? E aqui não foi diferente. E aí ele senta lá e começa a escutar esses coveiros falando, né? E esses coveiros, eles comentam acerca da grande quantidade de pessoas que morrem por ali, todos os dias. Pessoas que, como Severino, vêm de outras regiões em busca de emprego e de boas condições de vida, mas que acabam não encontrando e morrendo como indigentes. E aí, desesperançoso e novamente frustrado, o Severino planeja fazer um último encontro com a morte, dessa vez atirando-se ao rio, como muitos faziam por ali. Segundo os coveiros, e planeja isso sem imaginar que seu próximo grande encontro será, na verdade, com a vida, certo? Então, pessoal, é exatamente isso aí. Ele começa a perceber, ele percebe assim que, mesmo ele chegando em Recife, que é a capital ali do estado, ele percebe que essa questão do desemprego era muito grande, a questão da fome era muito grande, então ele decide aí começar a planejar aí o seu suicídio, né? E aí se suicidando dessa forma aí que os coveiros falavam que as pessoas faziam, né? Os coveiros, eles comentam assim, olha, muita gente vem de povoados próximos daqui, chega aqui em Recife, não consegue emprego e aí desiste, né? Acaba se suicidando. Então o Severino, ele acaba planejando o mesmo futuro para si. Ele começa a planejar esse último encontro com a morte, né? Que é justamente o suicídio dele, né? E aí, indo lá em direção ao lugar onde ele provavelmente iria fazer isso, né? Que ele foi lá para um cais lá em Recife. E aí ele encontra com esse outro personagem aí, que é um personagem muito importante, que eu vou começar a falar agora, né? Que é o seu José Mestre Carpina, e aí ele acaba, o poema acaba nisso, né? Mas aí vamos ver aqui primeiro essa parte. E é nesse instante em que o personagem Severino está prestes a responder ao maior dilema ético de sua vida, que consistirá em decidir se vale a pena ou não continuar vivendo, que João Cabral de Melo Neto volta a apresentar em seu texto um viés filosófico. Então isso aqui é o auge desse texto que eu acabei escrevendo, né? Como análise, porque ele começa a mostrar como que, de fato, há um viés filosófico por trás aí desse texto do João Cabral de Melo Neto, né? Porque ele começa a mostrar como que o Severino ele vai tentar responder esse dilema ético aí que é esse dilema que diz assim, olha, será que vale continuar vivendo a vida que eu estou vivendo ou será que eu tenho que desistir, né? Isso é uma pergunta que ele se faz internamente, né? Novamente, não é uma coisa que você vai ler no poema, mas é uma interpretação minha a respeito do que eu li, né? Então vamos lá. Que passa a estar novamente presente no poema a partir do instante em que o autor faz uso de um novo método para expor as próximas reflexões, né? O diálogo. Não que ele não tenha feito isso anteriormente, não que não tenham tido outros diálogos, né? Mas aqui ele traz um diálogo e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Que se dá entre os personagens Severino Retirante e seu José Mestre Carpina, né? Que é o outro personagem que eu citei para vocês, que é muito importante aqui para a gente entender esse texto, certo? Método esse que ficou conhecido dentro da filosofia por ter sido utilizado por um de seus maiores nomes, Platão, né? O Platão, ele é conhecido aí por ter utilizado um método chamado o método do diálogo, né, para poder passar aí a filosofia dele. E aí, né, aqui o Severino ele passa a comportar-se como sendo o Sócrates, né? Eu tentei fazer uma comparação entre o Severino e o Sócrates, né? Que por coincidência tem em seu nome a mesma inicial. E dirigindo-se a seu mestre dirigindo-se a seu José Mestre Carpina, da mesma forma que o filósofo grego se dirigia aos cidadãos atenienses, aplica o método socrático, caracterizado por incessantes perguntas que buscam fazer com que o interlocutor formulem suas próprias respostas para tais perguntas e deixe de reproduzir respostas aprendidas no decorrer da vida.
Método esse ao qual chamamos na filosofia de maiêutica e que Severino aparenta dominar, mesmo que inconscientemente, muito bem, como veremos a seguir, ao lermos alguns trechos em que ele indaga seu José Mestre Carpina. Então, pessoal, o que eu resolvi trazer? Olha só que comparação eu resolvi fazer aqui, né? Eu resolvi começar a pensar o Severino como sendo aqui uma espécie de Sócrates, né? Que vai tentar responder aí um grande dilema ético, né? Que é o dilema se vale ou não a pena continuar vivendo, né? Ou se, né, perante essas dificuldades da vida, você deve desistir, né? Então ele vai e começa a perguntar para o seu José Mestre Carpina por que o seu José Mestre Carpina não põe fim logo na vida dele e no sofrimento que ele sofre, né? Então ele pergunta coisas como, por exemplo, seu José Mestre Carpina, e quando é fundo o peral? Quando a força que morreu nem tem onde se enterrar, por que ao puxão das águas não é melhor se entregar? Ou seja, por que você não pula logo aqui desse lugar e põe fim aí o seu sofrimento, né? É mais ou menos isso que o Severino pergunta. E aí, totalmente desesperançoso, o Severino indaga pela primeira vez o seu Severino Mestre Carpina, seu José Mestre Carpina, né, acerca do dilema por trás de toda a cena, né? Dilema esse que diz: vale a pena continuar vivendo essa vida sofrida ou o melhor a se fazer é suicidar-se por fim ao sofrimento? Que é exatamente isso que eu disse anteriormente para vocês, né? Dilema esse que é repetido outras vezes e que está por trás de todas as perguntas feitas por Severino como a seguinte, né? Então, de novo ele pergunta: seu José Mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Ou seja, ele sugere de novo, né? Essa pergunta aqui. Ele faz, na verdade, essa pergunta, né? Será que não é melhor você pular da ponte aqui e acabar com o seu sofrimento? Né? Não é melhor do que ficar vivendo essa vida que você está vivendo aí? Essa é uma pergunta que o Severino faz ao seu José Mestre Carpina e que eu acabo comparando com as perguntas que o Sócrates fazia aos cidadãos atenienses, né? Ele queria saber qual era a resposta que o seu José Mestre Carpina tinha para aquela pergunta, né? Para aquele dilema. Então, pessoal, continuando aqui, o que podemos perceber é que o personagem seu José Mestre Carpina, apesar de sempre manter-se contrário à solução proposta por Severino aos problemas cotidianos pelos quais ambos a enfrentam, solução essa que, no caso, seria o suicídio, não consegue formular uma resposta que possa convencer o retirante a pensar de maneira diferente. E é justamente nesse instante que João Cabral de Melo Neto nos surpreende, fazendo surgir o símbolo daquilo que Severino havia perdido no decorrer de sua peregrinação. E após tantas frustrações, a esperança, né? Representada aqui pela criança que acabara de nascer, o filho de seu José Mestre Carpina, que aqui também representa um novo encontro de Severino, dessa vez não com a morte, como eu disse, né? Mas com a vida. A criança representa o novo propósito pelo qual seu José Mestre Carpina irá viver. Criança essa que recebeu muitos presentes doados por pessoas humildes que estarão sempre disponíveis a ajudá-la. Criança essa que, como explicou uma das personagens ciganas presentes na cena, trará muito orgulho para a família e irá conseguir um bom emprego. Assim como irá morar em um bom lugar, apesar de todas as dificuldades que fazem parte da vida e que, sem sombra de dúvidas, ele irá enfrentar, né? Então, pessoal, aqui o que acontece? Como eu já havia dito, né? Esse personagem ele vinha de um momento assim, de momentos de ausência de esperança, né? Ele já tinha desistido, e ele já estava inclusive indo lá se suicidar e tentando ainda convencer uma outra pessoa a fazer o mesmo, certo? Porque ele pensava assim, olha, eu estou cheio de dificuldade aqui, mesmo aqui em Recife eu não consegui mudar de vida, então eu vou fazer como todo mundo faz, né? Ou costuma fazer, eu vou me suicidar. É isso que o Severino acaba sugerindo que ele está pensando, né?
E ele está totalmente sem esperança aqui. Então aí o que o João Cabral de Melo Neto faz? Ele traz um personagem que vai simbolizar a esperança, né? Que é justamente uma criança. E ele fala assim, olha, através da fala das ciganas, né? De uma das ciganas. Ele fala assim, olha, ele vai passar dificuldade, vai, mas ele vai conseguir trabalhar numa fábrica, vai dar uma qualidade de vida melhor para a família dele, né? E ele não vai ter o mesmo futuro que vocês tiveram, de miséria, né, de fome. Ele vai conseguir mudar um pouco de vida. Ele vai ter dificuldades porque a vida é cheia de dificuldades mesmo, né? Mas ele vai enfrentar essas dificuldades, ele vai mudar de vida. Então essa lição que a cigana dá, né, dá para o seu José Mestre Carpina, ela é toda escutada pelo Severino, né? Talvez isso possa ter feito com que o Severino mudasse de ideia e tentasse buscar emprego, tentasse a vida ali em Recife, né? Então, continuando aqui, ó. Essa talvez seja a maior lição por trás do poema. O de que viver, sobretudo se você é pobre, é responder diariamente ao dilema: vale a pena continuar vivendo ou devo pôr fim ao sofrimento, né? Ao que parece, o João Cabral de Melo Neto, ao finalizar o poema sem mostrar a escolha feita por Severino, no auge dos seus 20 anos de idade, ou seja, com toda uma vida pela frente, né, ele quis deixar essa indagação para nós leitores, né? E aí é exatamente isso que eu penso. Se ele não trouxe aqui um final onde o Severino ou pulava da ponte, né, ou seguia a vida dele, é porque ele queria que nós respondêssemos a esse dilema, né? Será que, mesmo enfrentando essas dificuldades, é válido continuar vivendo? Ou a gente tem que desistir, né? Eu acredito que seja válido continuar vivendo. Mesmo com as dificuldades, você enfrentar essas dificuldades e seguir a sua vida. Então, pessoal, peço novamente aí desculpas pelos erros ortográficos. Acabei publicando aqui essa análise, né, sem fazer essa revisão novamente, mas trago aqui também as referências que eu utilizei, né? Que é o livro Morte e Vida Severina, dessa editora aqui, né? Alfaguara Brasil, né? E aqui esse texto do Leonardo Sakamoto, que é o artigo chamado Viagem às Terras que Inspiraram a Obra Morte e Vida Severina, certo? Lá vocês vão encontrar os lugares onde o Severino passou, que o João Cabral de Melo Neto cita no poema, né? Os que existem na vida real estão todos aqui listados nesse artigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o fim e até o próximo vídeo.